Capítulo 12 dos Fidalgos da Casa Mourisca de Júlio Diniz. Clemente, o filho único da vigorosa matrona que tão desenganadamente falava a Maurício, era um sincero rapaz aldeão, de espírito pouco desenvolvido, mas de excelente índole. Tinha uma fisionomia vulgar, destas que fogem da memória, porque nem as fixa um vislumbre de inteligência que acentua alguma feição predominante nelas, nem o cunho de estupidez que as assemelha a caricaturas. Só na boca e nos olhos é que havia um jeito revelador da natural bondade daquele caráter. O mais nada exprimia. Clemente aceitara, com certo desvanecimento, o cargo de regedor e exercia-o com a imparcial inteireza que deve ter o magistrado. Não obstante o gênio brando de que era dotado, ousava arcar, no desempenho dos seus deveres, com os privilegiados da terra, que ainda não haviam perdido de todo os hábitos de sobranceria e de desprezo às leis adquiridos por os seus ascendentes nos tempos das regalias feudais. Clemente era supersticiosamente acatador do Código Administrativo, e este fervor de funcionário dava-lhe coragem para a luta, aliás muito contrária à sua índole pacífica e conciliadora. Por vezes sofreu pelo seu muito amor de justiça. Julgou ele, com simpática ingenuidade, que os superiores o conceituariam tanto melhor quanto mais exato e imparcial ele fosse no cumprimento dos seus deveres. Confunda e amarga dor de coração, viu, pois, como tendo arrostado com as senhas de alguns fidalgos, cujas ilegais franquias procurara fazer cessar, o administrador, que sabia teorizar muito melhor do que ele sobre o tema da emancipação do povo, dos direitos do homem e da igualdade perante a lei, mas que também sabia quebrar na prática as quinas e os ângulos agudos às suas teorias, tomava o partido dos fidalgos e censurava asperamente em ofícios o procedimento do regedor. Estas injustiças sociais principiavam já a inocular no ânimo leal e sincero de Clemente o ceticismo a respeito dos homens e a prepará-lo talvez para vir a ser uma autoridade menos intratável e de mais condescendente consciência. E, por consequência, mais ao agrado dos homens, não sei se diga práticos ou corruptos, que clamam contra a absoluta inflexibilidade dos princípios. Achava-se o bom Clemente naquela desconsoladora fase de transição, em que o funcionário nóvel principia a sentir que o deixa o ideal que concebera da sua entidade civil e que vai descendo pelo escorregadio pendor das condescendências mundanas para o nível onde redemoninham as turbas, que ao princípio fitara sobranceiro de toda a altura da sua dignidade moral. Triste época de desilusão e de desencantamento essa. Clemente votava sincera afeição aos rapazes da casa mourisca e sobretudo a Jorge, a quem cedera ao seio de sua mãe. Jorge nunca lhe dava motivo de colisão entre os seus deveres de regedor e os impulsos do seu coração. Já não assim Maurício, que não era de todo inocente de certas infrações de lei e de desprezo pelos códigos administrativos, com que não poucos sonos tinha afugentado ao honrado rapaz. Clemente desculpava Maurício, dizendo que eram as más companhias que o levavam àquilo, mas prometia não ceder a considerações se o encontrassem flagrante. Fosse, porém, acaso, fosse quase inconsciente propósito de amizade em não querer ver, é certo que nunca tal contingência se deu. Apenas por vagas denúncias lhe constava ter Maurício uma ou outra vez quebrado o defeso da caça, tomado parte de alguma rixa noturna, quase sempre em companhia de seus primos, os fidalgos do cruzeiro. Estes eram os mais rebelões daqueles arredores. Com eles era que as mais das vezes tinham lugar sérios conflitos em que os cabos de Clemente nem sempre eram tratados com o respeito que para eles a farda pedia. Os fidalgos do cruzeiro viviam ainda à moda antiga, como senhores feudais da terra, desconhecendo direitos de propriedade e calcando aos pés dos seus cavalos todos os códigos com que tentassem conter-lhes os ímpetos nobiliários. Eram três estes nobres senhores. Um morgado e morgada às direitas. Outro doutor, por ter andado 10 anos em Coimbra para deixar incompleto um curso de 5. O terceiro, abade, escorraçado pelo povo de uma freguesia que fora mandado paroquiar. Ligavam-se todos três em temível triunvirato para invadirem as propriedades, esgotarem as tavernas, insultarem as mulheres e espancarem os homens daqueles sítios.
O povo, ou por hábito legado de submissão, os deixava à vontade, contentando-se com praguejá-los pela calada, de esforço dos oprimidos em todas as épocas da história da humanidade, ou, exasperados e descrendo da eficácia da lei, recorria à defesa própria e procurava manter em respeito esses turbulentos vadios que mais de uma vez saíram mal feridos da refrega. Jorge afastara-se cada vez mais das companhias dos primos, cujos asselvajados hábitos lhe repugnavam. Maurício frequentava-os ainda, e era de fato a companhia deles que às vezes o impelia a passos repreensíveis. Clemente vinha agitado quando entrou em casa aquela manhã. Era evidente que o regedor se tinha encontrado em uma das colisões a que a vida pública o sujeitava. A mãe, logo que lhe lançou os olhos ao rosto, contraído e levemente purpúreo, conheceu que tinha havido novidade e interpelou. — Que tiveste tu lá por fora, Clemente? Essa cara não é de quem vem satisfeito com a sua vida. — Deixe-me, minha mãe, deixe-me! Rompeu o irritado rapaz. — Como assim, enquanto não largar esta coisa da regedoria, não tenho um momento de sossego? — Então, que foi? — Que foi? Que havia de ser? O que foi ontem, o que há de ser amanhã, e que há de ser sempre, enquanto se não fechar os olhos e se der para baixo, seja em quem for. Parece impossível que gente de educação, gente que devia ter vergonha e ser a primeira a mostrar o exemplo, seja a que anda por aí dando escândalo, sem fazer caso da autoridade, nem da lei, nem de coisa alguma. E um padre, então? E um doutor? Pelo que vejo, temos os do Cruzeiro fazendo das suas. Pois quem, senão eles? Essa sociedade de libertinos, de... Olha que está ali um primo deles, Clemente, admoestou a mãe sorrindo. Clemente reparou pela primeira vez em Maurício. Desculpe, Sr. Maurício, que ainda agora o vejo, mas isto é assim, aqueles senhores cuidam. Eu sei lá o que eles cuidam. Cuidam talvez que isto hoje é como dantes e que eles hão de fazer a sua vontade. Mas afinal de que se trata? Inquiriu Maurício. Desta vez deram para meter em casa um refratário do serviço militar, contra quem há um mandado de captura, e com o maior descaramento o declaram por aí. Temos outra, como quando esconderam em casa o assassino do reitor de Fieiras e lhe deram escápula para o Brasil. Mas eu não quero saber. A lei lá está, que diz bem claro o que se deve fazer, e o senhor administrador não é para graças. Fia-te nele, olha agora, atalhou a mãe. É fresco. Vendo-te metido em talas, só se não puder deitar a mão à caravelha para te atenazar ainda mais. Não te lembras do que ele fez quando foi da prisão do Morgado dos Codeços por causa das pancadas na feira? Ora, bem me fiou nele, todo colaços com o Lourenço do Cruzeiro e companheiro de súcias deles todos. Sabes que mais, meu filho? Deixa-os lá e não te consumas com isso. Olha agora. Estas eram as máximas que o ceticismo inspirava já a Ana do Vedor. Clemente encolheu os ombros. Ou hei de ser regedor, ou não hei de ser. Por isso é que eu digo que vou pedir admissão. Para injustiças é que eu não sirvo. Não quero que se diga que quando um pobre homem faz qualquer coisa, já tudo são pressas para o prender e castigar. E lá porque uns senhores... Senhores! Melhor tratassem de pagar o que devem a meio mundo e não andassem por aí a fazer o que fazem. Vamos, Clemente, perdoa-lhes as rapaziadas, porque afinal eles são teus amigos, interveio Maurício. Amigos eles? Muito agradecido, mas nem acredito na amizade, nem também a desejo. Isto é para dizer o que é verdade. Interromperam-no neste ponto duas vigorosas vozes masculinas que bradavam da rua. Maurício! Oh Maurício! Que diabo fazes tu aí dentro com o cavalo preso à porta? É! Tu também pões mão na fornada. Parece-me mais certo que ponha mão nas forneiras. A Tiana foi a primeira que tomou a palavra. Falai no ruim, são os do Cruzeiro. E chegando ao limiar da porta, exclamou com os seus modos desempenados. Que é lá? Que é, meus fidalguinhos? Que temos nós que dizer das forneiras? Em minha casa não há monte para caçadas de galgos, como vossos messias, entendem? Deixem sossegado o Maurício, que já não pouco mal lhe tem feito com os seus conselhos e companhia. Maurício apareceu aos primos, rindo do sermão da ama. Clemente permanecia carrancudo no fundo da cozinha.
Os primos do cruzeiro, o doutor e o abade, vestiam à maneira do campo de jaquetas de alamares, faixa vermelha à cinta, chapéu de abas largas, de espingarda ao ombro, cães em redor, e as vítimas das suas façanhas venatórias pendentes ao tiracolo como troféus de combate. O padre respondeu à Ana do vedor: "Ó mulher, guarda lá a sua língua que não nos tira a sede que trazemos, e dê-nos antes uma pinga do verde, porque o nosso pichel vai vazio de todo." E com o maior sem cerimónia entraram para o pátio, poisando as espingardas e os aparelhos de caça. O doutor sentou-se nos degraus da porta da cozinha, o padre na pilha de lenha que havia no quinteiro. Ana de vedor, com as mãos na cinta, observava-os e prosseguiu na objurgatória: "Com que então o senhor abade, o senhor doutor e o senhor seu mano entendem que as leis destes reinos não foram feitas para vosso messias? A que vem agora essa cantilena? Ó mulher, dê-nos vinho", insistiu o padre. "A que vem?", tornou a Tiana. "Ali está o meu Clemente, que melhor o pode dizer." Os dois voltaram-se e viram Clemente que, pela sua vez, apareceu à porta. "Ahá, senhor regedor! Pelos modos, o homem está zangado connosco por lhe escondermos o filho do suqueiro. Queres tu ver?" Maurício tomou o partido de Clemente. "Bem sabem que é da responsabilidade dele." "Ora, deixa-te de contos", atalhou o doutor. "O pior é que, vistos os autos, não temos vinho", fez notar o padre. "Está enganado, senhor abade", veio-lhe à mão Clemente. "Fosse um criminoso que me pedisse de comer e de beber quando passasse à minha porta, eu, como regedora, não lhe recusaria. O que a minha casa não há de ser, isso não, é esconderijo de ladrões, de malvados e de refratários. Nem sei que grande glória venha daí a quem tanto mal faz à sociedade, não deixando que se cumpram as leis. O vinho aí está." Efetivamente, apareceram 2 rapazes, empunhando cada qual uma caneca a transbordar de puríssimo vinho verde que os 2 caçadores esvaziaram de um fulco. "Ah", disse o senhor doutor no fim da libação, "não te renegues, Clemente, que não és mau rapaz, afinal. Estás muito soberbo com a tua regedoria, mas isso há de passar-te. Ora, agora fica sabendo que na quinta do cruzeiro, desde tempos imemoriais, encontra asilo quem aí se acolher. Mas o senhor sabe que a lei pune a quem der esconderijo a um refratário. Parece-me que um doutor não pode deixar de saber estas coisas. A lei diz muitas coisas que todos nós sabemos, mas deixa lá a lei que está quieta. Mas se o senhor administrador ordenar uma busca na casa..." "Que veja se se mete nisso", acudiu o abade sorrindo ameaçadoramente. "Tem direito para o fazer", questionou Clemente. "Pois que se contente com o direito", Clemente ia-se irritando. "Mas é preciso pôr cobre a isto, meus senhores. Não se pode sofrer que em tempos de leis e de autoridades haja uma casa onde nem lei nem autoridades entram. Pois tenta, ó Clemente, quando te sentires de pachorra. Manda-nos lá o exército dos teus cabos e comanda o assalto. Havia de ter graça. Pelos modos por que vejo irem as coisas, não direi que se não chega um dia a isso. Hei de gostar de ver. Pois eu não. Os meus desejos eram que todos vivessem em paz e sossego. E o que me custa é que partam os maus exemplos de onde deviam vir os bons." "Ora, sabes que mais, Clemente", ponderou o padre. "Dou-te de conselho que não puxes demais pelo fiado. O mundo é assim em toda a parte, rapaz. E é preciso fazer a vista grossa para certas coisas. As leis são boas, mas não há remédio se não sofrer de quando em quando que as não cumpra quem está no caso de ter vontade. Mas a vontade tira-se, se as autoridades forem as que devem ser. Viva, senhor regedor! Digo isto, senhor abade, e... um seu criado, senhor regedor. E um dia... às suas ordens, senhor regedor." "Senhor regedor, sim, e honro-me disso muito. E enquanto for regedor, hão de me respeitar como tal. Já disse, o seu tempo já lá vai, senhor abade. E hoje a justiça, quando tem de entrar em uma casa, não repara no brasão que está à porta, ou não deve reparar. Ninguém tem direito de não respeitar a lei. E eu prometo-lhes que já que assim o querem..." Bem, acudiu Maurício, que receou que a cena se tornasse mais azeda. "Não prossigamos nesta contenda. Venham vocês daí que temos que conversar. Clemente, sossega que tudo se há de arranjar.
Adeus, Ana. Vamos lá, concordaram os dois primos, empunhando outra vez as espingardas. Deixemos o senhor regedor, que está hoje muito zangado. E ao atravessarem o quinteiro, o doutor e o abade abraçaram, cada um por sua vez, uma das moças de Ana de Vedor, que voltava da fonte com o cântaro d'água. Olá, fidalguinhos! Bradou da porta da cozinha à patroa. Já disse que isto aqui não é terra do cruzeiro. Olhem se querem que os enxote como a raposa do galinheiro. E quando a criada chegou ao pé dela, disse-lhe com aspereza: Tu não sabias chimpar-lhes o cântaro pela cabeça abaixo, minha maluca? Sempre vocês não sei para que querem a esperteza. Os rapazes retiraram-se rindo. Ana voltou a ouvir e a mitigar as queixas do filho. Fim do capítulo 12.